Glória a Deus. Aleluia. Exaltado e engrandecido seja o Senhor por mais uma oportunidade. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus que nos vai estar ouvindo, assistindo este vídeo, esta aula. Hoje, irmãos, estamos tratando da aula de número 3, Os ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estar tratando sobre a sutileza da imoralidade sexual. Assunto que muito nos abrange nos dias atuais e que nós temos como igreja a nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Cremos, professamos e acreditamos nela. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado e acabou, Eu peço aos irmãos perdão por o atraso da aula desta semana. Gosto sempre de estar postando a aula na segunda de manhã, mas devido a algumas correrias e imprevistos, nós estamos atrasados com a aula, Mas vamos estar adentrando ao tema desta semana, do dia 17 de julho de 2022, aula de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Começando pelo texto áureo, o que é imoralidade sexual, irmãos? Nós vamos ver dentro do contexto bíblico, dentro daquilo que a Bíblia nos mostra. A imoralidade sexual é condenada pelas Escrituras. O sexo pré-nupcial extraconjugal, bem como toda forma de perversão que abrange a sexualidade humana, tem a desaprovação divina. No entanto, Satanás tem sutilmente soprado os valores morais, transformando a imoralidade em algo normal e aceitável nos dias de hoje. Então nós vamos ver que o sexo, que é o que vai tratar aqui da imoralidade sexual, seja ela qual for, fora do casamento, seja ela homossexual, seja ela extraconjugal, seja ela da onde você pensar, que não seja dentro do casamento estabelecido por Deus, nós vamos ver que Deus, ele desaprova tal prática e ele condena estas atitudes. A definição em seu sentido mais amplo, porneia, denota a imoralidade em geral, ou todos os tipos de transgressões sexuais. A imoralidade sexual condenada na Bíblia abrange todos os tipos de perversões, como fornicação, adultério, homossexualismo, transformismo, bestialidade, pedofilia e outros tantos que, se nós formos citar nomes aí, que hoje tem agregado, tem adentrado, E nós vamos ver que dentro do contexto bíblico, dentro daquilo que a palavra de Deus nos estabelece, é pecado. E nós, como igreja, precisamos impor e falar, quebrar este tabu. Hoje é um tabu falar de sexo dentro da igreja. É um tabu falar de sexualidade dentro da igreja. Mas enquanto nós não quebrarmos esta barreira e abrirmos a nossa mente e tratarmos de tais assuntos, enquanto como igreja nós não falamos porque tem vergonha, porque tem medo, tem isso, tem aquilo, o mundo lá fora está falando, está ensinando as depravações erradas, a escola secular está ensinando todas as atrocidades, berrações que possam ir contra a palavra do Senhor. Vamos lá? Texto áureo, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 6, versículo 18, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que a palavra está nos dizendo? Que nós temos que ter um cuidado. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, Mas o que prostitui peca contra o corpo. Quem está prostituindo está pecando contra o seu corpo. A Bíblia Sagrada diz que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós não podemos depravar, nós não podemos banalizar, como nós vimos na aula passada. Nós não podemos destruir aquilo que Deus instituiu. Nós não podemos acabar com aquilo que Deus instituiu. Paulo está escrevendo aqui, fugir de toda prostituição,
toda prostituição. A igreja de Coríntio, irmãos, estava vivendo nessa situação. Coríntio vivia um contexto, um cenário terrível. A igreja estava inserida neste ambiente onde a religião se misturava com a prostituição e a prática homossexual. Nós vamos ver no contexto, nós vamos ver dentro da história aonde era normal essas práticas, aonde tudo parecia-se normal, pai deitando com filha e genro, e misturou tudo. E Paulo chama a igreja agora, isso aqui não. Essa imoralidade não pode acontecer, não. O que está acontecendo nos dias de hoje não é diferente, não, queridos. Hoje se tomou uma depravação, infelizmente, dentro das igrejas, começando dentro das igrejas. Hoje tudo é normal. Hoje o pai leva a filha leva o filho para dentro de casa, traz a namorada leva o namorado e isso vai acontecendo, vai progredindo a cada dia. Hoje nós vemos casos aí de criança de 12 anos que estão engravidando, é muito novo, e a sociedade tem achado que isso é normal, a sociedade tem achado que isso não tem nada a ver não, mas algumas filosofias mundanas e demoníacas influenciavam os irmãos de Corinto, e essa influência mundana, demoníaca, tem influenciado a sociedade nos dias de hoje, tem influenciado a sociedade no dia de hoje, achando que todas as coisas pode. Aí Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que a igreja de Corinto tinha em mente? O alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Não, o sexo não é para o corpo, não. Fora do casamento, não. O sexo é dentro do casamento, dentro de toda uma legalidade daquilo que Deus instituiu. Fora do casamento, ou seja, antes do casamento, a prostituição, o adultério, a fornicação, tudo vai contra a palavra do Senhor. O texto está nos ensinando, Paulo está ensinando que a imoralidade sexual torna o corpo impuro, portanto impróprio para ser templo do Espírito Santo. Nós fazemos uma reflexão aqui e a gente costuma dizer o seguinte: ninguém quer morar numa casa suja, bagunçada. Ninguém gosta, só se o camarada tiver sérios problemas mesmo. Mas uma pessoa em sã consciência, ela não consegue viver, ela não consegue morar numa casa toda bagunçada, numa casa toda suja. Ela precisa arrumar, ela compra uma casa, ela quer pintar, ela quer cuidar, ela quer deixar tudo do seu jeito, do seu gosto. Por que nós entendemos que o Espírito Santo vai habitar num templo todo sujo, prostituído, depravado, e ele não habita? Aí muitos abrem a boca e falam, eu tenho Deus. Não tem Deus não, porque Deus não habita nesse tipo de lugar. Deus não concorda com essa prática do pecado. Não podemos fazer nenhuma separação entre corpo e alma que sugira que uma parte é menos relevante do que a outra para a adoração. Tudo que o ser humano faz com qualquer parte do seu ser é uma expressão de adoração ou ausência dela. Então tudo que eu e você faz é uma expressão de adoração ou uma ausência de adoração. E a depravação, ela causa isso. A depravação causa, e Paulo deixa claro, fugir da prostituição. O verbo fugir está no presente contínuo, indicando uma ação constante, ou seja, todo dia eu preciso fugir do pecado, todo dia eu preciso fugir da prostituição, todo dia eu preciso fugir do adultério, todo dia eu preciso fugir da fornicação. Todo dia. E glorificar a Deus o nosso corpo, o vosso corpo, versículo 20. Nós precisamos glorificar a Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, ele precisa servir para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia!
Então Deus condena, a Bíblia, a palavra de Deus, e como igreja eu não posso me calar. Você como igreja não pode se calar. Como eu falei na aula passada, achar que tudo é normal, não tem nada normal. Homossexualismo, adultério e tantas outras coisas que tem por aí, né? A imoralidade sexual que tem abrangido a sociedade e adentrado em muitas igrejas nos dias de hoje. Verdade prática, as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Pronto. Só isso aqui bastaria para nós. Só essa verdade prática bastaria para nós passarmos aqui a fundo, expandindo aqui a palavra de Deus em horas e mais horas. Porque o casamento foi instituído por Deus. Nós já vemos isso. É uma instituição divina, se não a maior. Deus instituiu o casamento, Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher para coabitarem juntos dentro de um matrimônio, dentro de um casamento. E fora disso aqui, fora dessa esfera, tudo que acontece fora dessa esfera, qualquer prática sexual vai contra a palavra de Deus. Vai contra uns princípios. O sexo fora dos padrões divinos distorce o propósito da unidade, mutualidade, fidelidade exclusiva e intimidade. Então tudo isso vai contra. Tudo vai contra os parâmetros divinos. Só que se cria hoje um paradigma, né? Hoje criou-se um paradigma de que tudo pode, tudo é aí voltamos e revisamos, Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso me resguardar, eu preciso me guardar, me purificar, me santificar. E não tem como alguém se santificar na prática do pecado, na imoralidade sexual, depravando o seu corpo, destruindo o seu corpo. Aí talvez você que me ouve, não sei, pode dizer assim, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero, como eu quero e ninguém tem nada a ver com isso não. Mas você e eu, nós vamos prestar conta naquele grande dia. Você e eu, nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios 6, do versículo 15 ao versículo 20, e Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28. Diz assim 1 Coríntios 6, 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-lo-eis em membros em uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que a junta com a meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que a junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O teu corpo pertence a Deus. A tua vida, a minha vida, pertence a Deus. Romanos 1, 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si menos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm.
Homens, varões, né? Cometendo a torpeza e recebendo em si mesmo, inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Isso é lição, irmãos, esse trimestre aqui vai dar pano para manga. Goste ou não, goste você ou não, queira você aceitar ou não, mas é Bíblia, é fato. Deus não criou homem com homem, Deus não criou mulher com mulher, Deus fez homem e mulher para instituir uma família. E essa imoralidade, a palavra dele é clara, e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não tem meio termo não. Não tem jeitinho não. A vida é sua, você vive da maneira que você quiser viver, mas Deus instituiu homem e mulher. E o sexo no casamento fora dele, você está pecando e depravando o seu corpo. O paradigma judaico cristão mudou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dele. Só que hoje mudou tudo. Muda-se tudo. Distorce-se tudo. Só que o que nós vamos ver dentro da lição aqui é a revolução sexual. E dentro dessa revolução sexual nós vamos ver as consequências das distorções sexuais. O sexo fora do casamento pode causar danos em várias áreas. Consequências emocionais, distúrbios emocionais, culpa, ciúme, medo, ansiedade, insegurança, autocondenação, raiva e depressão são algumas reações conhecidas que acompanham o relacionamento sexual fora do casamento. Quando eu estou pecando fora do casamento, vem todo esse sentimento aqui. Uma das consequências. Outra consequência é física e sociais. Foi o que eu acabei de falar. Quantas jovens ou quantos jovens de 15 anos, 16 anos, 12 anos, pai de 2 filhos, mãe de dois filhos, 2 filhas, que tem a sua carreira, o seu tempo interrompido por causa de uma prática que não era para acontecer agora, que não era para vir agora, mas por consequência, né, dos erros, por causa do pecado cometido, a consequência vem, né? As consequências vêm, e vem cara, vem pesada, ela vem. Consequências espirituais, a imoralidade sexual é pecado. Nós vamos falar isso toda a lição. A imoralidade sexual é pecado. O imoral não poderá entrar no céu. A Bíblia é clara quanto ao assunto. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então para com isso e começa a mudar. Está na hora da igreja também mudar. Está na hora da família também mudar. Porque enquanto a família não abre esse leque dentro da sua casa, que eu trago para a família, para tratar deste assunto com filhos, a escola lá fora está ensinando que ele tem direito de escolher quem ele quer ser. Se ele quiser, ele nasceu homem, ele tem direito de agora ser mulher. Ela nasceu mulher, ela agora tem direito de ser homem. Né? Ela pode casar com outra, ou casar não, porque casamento não existe, né? Essa palavra casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Pode até ter uma união aí, né? Um contrato aí como a sociedade, mas biblicamente casamento é homem e mulher. Deus instituiu a família, homem e mulher. O parâmetro de Deus é homem e mulher para gerar, para procriar.
Homem com homem não tem como procriar não, não tem como gerar família não. Mulher com mulher não tem como gerar família não. Prática pecaminosa. Vai contra a palavra de Deus. Vai contra uns princípios bíblicos que nós pregamos, que nós acreditamos e que nós professamos. E nós precisamos defender como igreja. Como igreja nós somos chamados a defender. Falei em uma das aulas que nós fomos chamados como para para influenciar e não para ser influenciado, né? Outrora, o cristão, ele era tido como protestante. Em outra esfera, ele agora passa a ser cristão. Hoje ele é gospel. Não sei o que a gente vai ser, qual vai ser o título que vai ter daqui a alguns dias. Mas nós precisamos voltar a ser protestante de raiz de novo. Pregar contra o pecado, combater o pecado e contra o pecado e não achar que isso é normal, né? As principais distorções da sexualidade sadia. Existe uma distorção da sexualidade sadia, né? E essas principais distorções da sexualidade sadia é fornicação, prostituição. No sentido mais comum da palavra, fornicação é o ato sexual voluntário de uma pessoa solteira com outra pessoa do sexo oposto. Isto é sexo pré-conjugal, isto é fornicação. Solteiro, tendo relação com outro do sexo oposto. Sexo após o casamento, sexo sadio. Quanto aos irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais. Paulo está nos alertando em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8. Paulo está alertando a igreja, exortando jovens, né? Jovens que estão aí na fornicação, namorados. Ah, mas é meu namorado. Não tem nada a ver não. Nós vamos casar mesmo. Então espera casar. Jovens que estão dentro da igreja, espera casar. Porque pode vir consequências que você não está esperando. Pode vir consequências que você não está capaz de suportar. E sem contar o mais, destruindo um a vida do outro, enganando um ao outro. Muitos querendo só se aproveitar. Se aproveitou, teve tudo ali que quis, eu não quero mais nada não. Volta, vai pegar outra, ou vai pegar outro, né? Só na prática da fornicação. Não sinta vergonha em preservar a virgindade até o casamento, pois a virgindade é um presente que você dá à pessoa que você ama. Tem pessoas que acham que isso é balela, né? Besteira, caretice, ser quadrado, ser quadrada, se resguardando, se guardando para dar o melhor para o seu parceiro na hora que Deus preparar o casamento. Para a sua parceira na hora que Deus preparar o casamento, para que os dois conheçam junto aquilo que Deus tem preparado. E Paulo também, dentro desta palavra, dentro dessa lição, exorta nós pais. Eduque seus filhos e ensine eles o que a Bíblia fala sobre o sexo. Não entregue esta responsabilidade à escola secular e os professores. Hoje não se vê mais falar de sexo dentro dos lares. É a escola secular lá que toma a decisão. É a escola secular que institui o que é e o que não é. É a escola secular que prega o que deve ser e o que não deve ser. Você pode ser homem, você pode ser mulher. O sexo não tem nada a ver não. Use preservativo, use a camisinha. Tem todo. Hoje Satanás enludibriou a mente de muitos. Essa é a verdade. É muitos meios de preservar. Preserva aqui, preserva de um jeito, preserva de outro. Toma injeção. E assim Satanás vai ludibriando a mente de muitos jovens, né? Que vão sofrendo, jovens, moças, que até se entregam a rapazes
e vice-versa, e que se decepciona porque um ou outro só queria aquele momento de prazer. E nós, como pais, nós temos autoridade, temos que fazer o nosso papel no lar. O jovem, a criança, ela precisa ir para a escola conhecendo o que é certo e o que é errado dentro do contexto bíblico familiar. A escola está lá para ensinar matemática, história, português, outras matérias lá. Mas esse aqui é papel da família, é papel da igreja. Instruir o seu filho. O adultério, a palavra adultério é usada com dois sentidos na Bíblia. Um sentido refere-se à idolatria e à infidelidade a Deus. Então nós temos o adultério aqui como idolatria e infidelidade a Deus. O outro refere-se ao ato sexual praticado por uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. Isto é sexo extraconjugal. E a Bíblia diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:14. O adultério, irmãos, é tão sério, mas tão sério, que além da Bíblia condenar, você está destruindo a família a qual você vive, a família a qual o outro parceiro vive e mais aqueles que estão ao redor. Não é só duas pessoas, não. É um aglomerado, são várias pessoas. 2 famílias, 3 famílias, filhos, e se estende ao longo. Quando alguém está cometendo adultério, ele não está destruindo só ele, mas ele está destruindo aqueles que estão ao seu redor. Né? Mas hoje o que cria-se é uma manutenção preventiva contra a infidelidade. Assim como Jó 31:1, faça um acordo com os seus olhos de não olhar com cobiça para mulheres ou homens. Devemos lidar com as fantasias sexuais em nosso coração, mente e olhos, antes que amadureçam e se transformem em um roteiro, em uma história ou um papel de personagem que se concretiza. Nós temos que ter o maior cuidado, nunca ficar a sós com um membro do sexo oposto, ou a não seja com seu cônjuge. Namorados, mais uma vez, homens e mulheres, não existe isso de homem ficar sozinho com uma mulher a não ser que não seja o seu cônjuge. Ah, mas eu não tenho relação com meu namorado, não. E quem disse que o adultério e a fornicação, quem disse que a prostituição precisa ter o ato de penetração? Nas carícias, no toque, no desejo, no passar da mão. Você está fornicando, você está adulterando, você está prostituindo. Não precisa exatamente ter o ato de penetração, não. Só no movimento das mãos, do pensamento, do beijo, você já está fazendo todos esses atos. Pecando, né? Aí nós entramos também na quebra de um tabu que não se fala mais, né? A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de constatação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. É a partir dos anos 80 que cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Nós vamos ver isso aí expandir a partir dos anos 80, com a revolução pornográfica, filmes e tantas outras coisas, né? Tantos outros meios que o inimigo tem lançado aí, e nós deixamos isso. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade, ou seja, com mais liberdade, com mais aceitação, com mais não tem nada a ver não.
Quem sou eu para falar alguma coisa? Nós somos servos do Deus Altíssimo, pregamos e confessamos o Cristo reto, verdadeiro. A Bíblia, a nossa regra de fé e prática, e ela diz que é pecado e acabou. Não tem meio termo, não tem achismo, não tem eu acho, não tem eu penso. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo aqui para você nesta noite, não. É a Bíblia que está dizendo. Então vá reclamar com Deus. Reclama com Ele. Porque é a instituição dele. É Ele quem ditou as regras. E eu e você só tem que obedecer e praticar a palavra dele. A homossexualidade, o termo homossexualidade pode ser definido como uma atração erótica por pessoa do mesmo sexo. É necessário destacar que a igreja não rejeita, entenda isso aqui, viu? A igreja não rejeita o homossexual, mas tem uma postura bíblica quando condena a prática homossexual. Eis alguns textos que condenam a tal prática. Nós, como igreja, você como igreja, nós não rejeitamos o homossexual. O homossexual, ele tem uma alma. Ele é uma alma escravizada na mão do inimigo, mas é uma alma. E nós temos que lutar por ela. O que nós não podemos aceitar é o ato, o pecado, né? O pecado. Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Que relações naturais é essa aqui? Que o apóstolo está falando? As suas relações naturais de mulher para com homem. Por outras contrárias à natureza da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram a paixões uns pelos outros. Os homens largaram e começaram a se inflamar um pelos outros. 2 Pedro 2, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as como exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias daquele justo, se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e ativos herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, querido, não adianta nós querermos, não adianta a sociedade querer procurar um meio, um termo, um jeito, uma solução, porque não vai encontrar. Cientista não vai encontrar. Ah, mas porque nasceu com a genética assim? Ah, mas porque... Deixa eu te falar uma coisa, Deus não faz nada errado, não. Deus, ele é perfeito na sua criação, foi perfeito na sua criação. Deus criou homem e mulher. Na criação de Deus não tem esse negócio de dúvida, não. Deixa eu te deixar bem claro. Não tem esse negócio de que eu nasci homem e meu negócio é mulher, não. Deus faz perfeito. Deus cria o perfeito. Agora, o pecado... Paulo está deixando claro aqui na carta aos Romanos, o pecado, os homens se inflamaram uns pelos outros nas suas paixões, abandonando as práticas naturais. O pecado. O pecado. É esse pecado que tem destruído a humanidade, tem destruído a família, tem destruído a sociedade. Exortação à igreja: não trate o pecado da homossexualidade como um super pecado ou como uma coisa
outro mundo. Assim como a prática da homossexualidade é um comportamento pecaminoso, a mentira, o orgulho e a fofoca também são. Nós tratamos num contexto geral, irmãos. Estamos tratando da imoralidade sexual. Mas a palavra de Deus, ela não é para mim pegar e tratar o pecado da homossexualidade como um super pecado, não. Não. Não existe pecadinho nem pecadão. Diante de Deus, não. Ah, mas eu só minto. Fulano é homossexual, peca mais do que eu. Não existe super pecado. Não trate o preconceito, com preconceito o homossexual. Ele merece ser respeitado como qualquer outra pessoa. Rejeitar não é condenar, concordar com aquilo que a pessoa faz de errado, mas tratá-la com dignidade e amor. Então nós não estamos aqui como igreja para rejeitar. Nós não estamos aqui como igreja para condenar, mas para instruir em dignidade e tratar com amor. Mostrar qual é o caminho que se deve seguir, que se deve andar. Nós não temos aqui o papel de condenar o homossexual. Nós não temos aqui o papel de rejeitar o homossexual. Mas dentro da palavra de Deus, amá-lo como alma, como ser humano. E instruir qual é o caminho correto para ele. Né? Então tem distorcido essas práticas, essas distorções que tem causado dentro da igreja. Dentro do contexto social em geral. Dentro do contexto social geral. Nós vamos aqui ver também o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. É Bíblia. O padrão bíblico para a sexualidade sadia. O sexo foi criado por Deus. Talvez você não sabia. Deixa eu te contar esse segredo aqui. O sexo foi criado por Deus. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento. Gênesis 2:24. O sexo é muito mais do que uma demonstração de amor entre um homem e uma mulher. O sexo marca o início da vida conjugal. É uma aliança que une duas pessoas para o resto da vida. Sexo não é qualquer coisa não, queridos. Sexo não é de todo jeito, não. Só para alimentar o prazer da carne, não, como o povo de Coríntios queria, não. O alimento me alimenta o estômago, mas o sexo alimenta a minha carne, não. União, prazer entre homem e mulher. Dividir ambos uns com os outros. O sexo é para procriação. Deixa eu falar aqui bem pausadamente. Sexo é para procriação. Homem com homem não procria. Mulher com mulher não procria. Senão Deus não tinha feito o homem para se unir à mulher e a mulher se unir ao homem. Não tinha instituído o casamento para criar família. Gênesis 1:28, Deus revelou a Adão e Eva o seu propósito para o sexo quando disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. O início desse versículo nos conta que Deus pretendia que os resultados do sexo fosse uma bênção. Nossos filhos são bênçãos para nossas vidas. A nossa família é bênção para a nossa vida. O que Deus queria aqui, frutificar e multiplicar e encher a terra e sujeitai-o. Bênção. Satanás é que tem colocado na mente do ser humano, na mente do homem e da mulher. Não existe uma criança crescer nos dias de hoje, no meio de um lar de dois homens ou no meio de um lar de duas mulheres. Quem é pai, quem é mãe? Porque mais cedo ou mais tarde ela vai conhecer, ela vai saber que existe homem, que existe mulher para poder gerar uma família. E que não tem como gerar de duas pessoas do mesmo sexo. Não tem como gerar. O sexo foi criado para unir de forma profunda homem e mulher. Como seres humanos,
dotados de um profundo desejo por intimidade, ansiamos por nos unir a outros seres humanos e a Deus. O Senhor nos criou com esse desejo. Parte do seu projeto para o sexo inclui satisfazer essas necessidades de relacionar-se de modo pessoal. O homem para a mulher e a mulher para o homem. Gênesis 2:24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Deus não está falando aqui, deixará o varão seu pai e a sua mãe e unir ao homem ou à mulher a quem ele querer, não. A sua mulher. E serão ambos uma só carne. Essa passagem fala sobre o vínculo entre marido e mulher, fortalecendo-se no ponto de eles se tornarem uma só carne. Aleluia. Para com isso. Nós, como igreja, precisamos nos levantar. Mais uma vez eu repito. Não é para ir contra essa sociedade que está aí, querendo imputar dentro da igreja e que a igreja aceite o que o mundo não. Mas nós precisamos levantar como homens e mulheres de Deus e não aceitar as atrocidades que o Satanás tem investido. Eu volto a repetir. A nossa luta, e Paulo deixa claro, não é contra a carne nem contra o sangue. A minha e a tua luta não é para bater, não é para espancar, não é para menosprezar o homossexual, não. A nossa luta é no joelho e na oração contra as hostes espirituais da maldade. É mostrando a palavra de Deus. Já estamos finalizando. O sexo foi criado para o prazer do casal. Uma das razões porque Deus criou o sexo foi para o nosso prazer. Para o homem e para a mulher. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida amorosa e conjugal? Leia o que diz 1 Tessalonicenses 4, 3, versículo 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. O pagão, ele desconhece a Deus, ele vive da maneira que ele acha que ele deve ver. Mas a igreja que conhece a Deus, o jovem que conhece a Deus, o homem e a mulher que conhece a Deus, ele vive a vontade de Deus. Honre o seu cônjuge, seja fiel a Deus em seu namorado, em seu noivado, honre a Deus. Tá noivo? Amém. Espera. Tá namorando? Amém. Espera. Se um outro tá mais libertinho, saliente, epa, ô varão, ô varoa, calma aí. Vamos continuar orando, vamos esperar o tempo de Deus e vai ser uma bênção de Deus na vida de cada um. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Como igreja, precisamos lutar contra as imoralidades sexuais que estão implantando na sociedade. Contra todo prazer carnal. Nós temos esse papel. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Eu quero estar orando com você para que Deus possa te abençoar nesta hora, nesta aula, nesta noite. Feche os teus olhos, você que estiver assistindo. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer por tudo, Senhor. Pai, visita cada um nesta noite, aqueles que vão nos assistir, Senhor, aqueles que vão ouvir este estudo. Pai, nos desperta como homens e mulheres de Deus, desperta a tua igreja. Pai, visita cada jovem nesta terra, nesta nação. Pai, joga por terra, Senhor, toda imoralidade sexual, toda prática de fornicação, de adultério. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa. Pai, abençoa, meu Deus, a cada um. Visita, meu Deus, os homossexuais. Visita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, toma em tuas mãos a cada um. Para a glória do teu santo nome, liberta, Senhor, de toda prática pecaminosa. Liberta o homem e a mulher de toda prática pecaminosa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.